Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. Segunda-feira, vamos reagir aí ao Donos da Bola e também ao Nicola, trazendo informações importantes do mercado da bola corintiano. Corinthians de olho em um zagueiro, Gabriel Paulista, está na mira do timão. Tem mais atualização sobre Pogba, então essas e outras a partir de agora no canal. Mas antes, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Corinthians aqui no canal Corinthians Online, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e vamos agora para o vídeo, fiel. Dá só uma olhada. Bandeirantes, e o Caio Capato está lá. E você trouxe essa informação do zagueiro que o Corinthians pode trazer, o Gabriel Paulista. E tem também essa história do Pogba. Agora que conseguiram essa liminar, tudo bem que é liminar, e o Quesada trouxe a informação aqui que o Corinthians continua atrás do Pogba. Como é que você vê essa situação? Isso pode trazer aí uma definição na contratação desses jogadores, Caio? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo que nos acompanha, Donos da Bola. Eu estou aqui acompanhando todas as notícias e também as redes sociais do Júlio Casares. Afinal, os reforços do São Paulo estão sendo divulgados por lá. Mas é isso, Fernandinho. É importante essa decisão que vocês falavam sobre essa decisão em caráter liminar, né? A gente sabe que essas decisões são transitórias e podem ser alteradas para essa manutenção de reforços, essa tentativa de mais reforços por parte do Corinthians, né, que tem como patrocinador master a Esportes da Sorte, para essa história do Pogba voltar a ter vida, para essa possibilidade do Gabriel Paulista, que é outro grande jogador, um zagueiro que passou por alguns problemas físicos, teve uma lesão na última temporada, deve retornar agora no próximo mês. E é um bom nome para a zaga corintiana, né? O Corinthians chegou a cogitar outras possibilidades, chegou-se a falar de Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, que estava também no Sevilha, e agora a possibilidade do Gabriel Paulista, né, que já disse em outras ocasiões quanto tem de carinho pelo Corinthians, e é um bom nome, né, apesar dos 33 anos, já não é mais o auge dele como esteve em outros momentos na Europa, mas é um grande zagueiro, um cara que é um líder, sem dúvida, nos elencos em que passou, e é uma possibilidade legal para o Corinthians, que agora ganha essa boa notícia na segunda-feira, né, não só o Corinthians, mas também a Esportes da Sorte, desta decisão em caráter liminar, em caráter transitório, que permite a empresa operar em âmbito nacional no Brasil, né, enquanto ainda não há esta permissão definitiva, que é o que busca a empresa para se regularizar, como outras já fizeram. E a gente lembra que tem alguns requisitos para além de pagar a taxa de licenciamento dos 30 milhões, tem que ter um domínio.com.br, tem que ter um endereço físico no Brasil, fazer umas comprovações de que os jogos têm sido aplicados de maneira justa. Então são muitas coisas para que essa permissão em definitivo seja concedida. Mas de fato é uma boa notícia para o torcedor corintiano nesta segunda-feira, né, Fernandinho? E na contramão, Caio, a gente tem uma possibilidade de demissão por causa do que aconteceu no final de semana. Foi divulgado um trecho do depoimento do dono da Vai de Bet, que era o patrocinador anterior do Corinthians, que acabou se afastando do Corinthians por problemas de comissão ou não comissão, e por esse depoimento surgiu aí a possibilidade de demissão hoje no Corinthians, por causa da questão jurídica aí que envolve tudo isso, do disse que me disse. Enfim, esse tema voltou a esquentar depois do vazamento desse depoimento para o Ministério Público, para a polícia. Fernandinho, é complicado, é algo que não pode acontecer, né? A gente sabe que a vida política do Corinthians tem sido bastante conturbada desde o último ano, né? Desde que o presidente Augusto Melo assumiu, né? Tem tido algumas complicações para conseguir seguir o seu mandato da forma que imaginava, né? Essa é mais uma implicação sobre a vida política do Corinthians, que vai ter que lidar com essa questão. Ainda são informações muito iniciais, ainda tem muita água para rolar, evidentemente. A gente está tentando contato para entender como é que isso vai se suceder nas próximas horas, nos próximos dias. São assuntos de justiça, né, que infelizmente acabam chamando a atenção do Corinthians, né, para além da bola, para além do que a gente tem falado, dos reforços, da reconstrução muito positiva do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Chegou a correr muito risco de rebaixamento e conseguiu com os reforços, com o trabalho do Fabinho Soldado, também do presidente e do técnico Ramon Dias, com jogadores que chegaram, inclusive o Memphis, né, que a gente fala com essa aquisição por parte da patrocinadora, né, essa ajuda substancial da patrocinadora, que o Veloso sempre cita, é fundamental para essas contratações que têm acontecido no futebol brasileiro. Mas, em paralelo a isso, o Corinthians tem que lidar com essas questões políticas, né, essas questões complicadas que têm acontecido. Inclusive, outras questões com relação a categorias de base, né, o Corinthians sofrendo também uma denúncia, né, uma possibilidade
de ser punido por assédio de jogadores e tal. Então são muitas as questões que afetam a vida política do Corinthians para além do campo, né? Todas elas, claro, precisam ser confirmadas pela justiça, indícios não são confirmações, e a gente vai seguir essas investigações e vai seguir todas essas denúncias passo a passo, mas de fato é muito complicado para o torcedor corintiano, para a diretoria ter que lidar com isso, né, Fernandinho? Pois é, um caso de polícia, a informação que circula com força nessas horas é que o Marcelo Mariano, né, que seria um administrativo lá do Corinthians, deveria ser afastado, pressionando ainda mais o presidente Augusto Melo, que está um pouco isolado nesse momento, porque há um movimento muito grande para tentar afastá-lo, aí possibilidade de impeachment no Conselho, a data ainda não está definida e depois teria, aprovado no Conselho, teria que ser pela Assembleia dos Sócios votarem pela destituição ou não do presidente do Corinthians. Enfim, Caio, a gente vai aguardar, como você disse, as próximas horas serão cruciais pelo menos nesse novo capítulo do antigo patrocinador do Corinthians, que realmente é esse lado político que tem tirado, por enquanto, dentro de campo, a turma está conseguindo se isolar dessa situação, mas a gente está há muitos anos nessa brincadeira, sabe que em um determinado momento isso contamina e é justamente isso que o Corinthians não precisa. Caio, muito obrigado. Alguma novidade, você chama a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Fernandinho. Um abraço para vocês. Bom segmento de programa. Pois é. E aí vamos falar então de bola de campo. O Corinthians está próximo da sua estreia e provavelmente não vai ter o Garro, né? Não, problema no joelho, é uma coisa crônica que ele tinha, já vinha tratando desde o ano passado. Tem também esse problema da situação que ele se envolveu no dia do seu aniversário, né, com um falecimento, um acidente automobilístico lá na Argentina, teve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Acho que são duas situações que para o jogador, lógico que nunca é legal estar machucado, mas também pode dar um alívio para a cabeça dele, né? E o Garro é um cara fundamental nesse novo Corinthians, né? É difícil a gente imaginar como que está a cabeça do Garro, Fernandinho, mas eu imagino que o melhor para ele seria estar jogando, né? Seria estar envolvido, seria estar preocupado, seria estar treinando e motivado para os jogos, mas agora veio mais essa lesão. Mas eu acho que no começo dessa temporada, no Paulista, que está se iniciando, a gente está vendo isso, que a Band cobriu os jogos do Campeonato Carioca, o início é sempre mais jogos para a garotada, até porque o time principal teve pouco tempo para treinar, né, para se preparar. A pré-temporada desse ano foi muito curta, em função do calendário, e acho que o Garro estar machucado ou não, talvez não seja esse o motivo dele estar fora do jogo da estreia do Corinthians, porque eu acredito que a maioria dos clubes, né, que estão chegando agora para a pré-temporada, vão fazer isso, vão botar a garotada, vão botar o time misto, para que os atletas tenham mais tempo para se recuperar, e aí no decorrer das rodadas, aos poucos, eu acho que a gente vai vendo um ou outro jogador, dependendo da avaliação, né, da comissão técnica e da preparação física, esses jogadores vão sendo colocados na equipe aos poucos, é isso que vai ser nesse começo diferente de temporada pelo espaço ser menor. Pois é, você lembrou bem, o Campeonato Carioca começou no final de semana, você acompanha aqui na tela da Band, e tem também, no meio de semana, tem o UFC Series, que a Band vai transmitir para você, direto dos Estados Unidos, você vai poder acompanhar a participação de Flamengo, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, você vai poder ver aí times importantes e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. O substituto para o Garro, teoricamente, vamos dizer que é o Coronado. Né? Seria o cara? É esse nome, né? Seria a vez do Coronado ter uma sequência para jogar? É o cara? É o cara, né? Foi contratado para isso, levou, não sei se a palavra é uma má sorte, né? Mas não desempenhou aquilo, não performou como a galera hoje fala, né? Gosta de falar, dar esse nome, não performou da maneira... performar, tá bacana o negócio. Não performou da maneira que o torcedor esperava, e acredito que nem ele esperava, mas é um desfalque importante, o Garro. Para mim, o principal jogador do Corinthians do ano passado, todo mundo se fala de Memphis, de Yuri Alberto, que deu a volta por cima, mas para mim a principal contratação e o principal jogador do Corinthians do ano passado foi o Garro. Né? E você iniciar o ano, né, com a lesão dele, né, uma tendinite, né, que é chato quando você tem uma lesão como essa no joelho, né, e com o problema dele que aconteceu... É na patela, né, a parte de frente aqui do joelho, né, a parte de frente embaixo. Eu tenho esse mesmo problema, é difícil. Então você pode falar com... Eu já tive também. Conhece também? Vou dizer uma coisa aqui, tá um departamento médico aqui, gente. Eu tenho. E precisa ser poupado, que uma vez eu rompi o cruzado de novo por não respeitar essa dor. Eu tinha essa dor e fui para um jogo com um Grenal, e aí o treinador, na ocasião, insistiu para eu jogar o segundo tempo e acabei me lesionando mais sério.
É até importante esse alerta que você faz, pelo que eu acompanhei, o Garro já vinha sentido no final da temporada essa dor, estava lutando contra ela com todo o trabalho da fisioterapia, mas talvez chegou o momento de dar um tempo para não tornar algo pior, né? Chega uma hora que você tem que parar, né? Como o Veloso falou, é o começo de campeonato, você tem uma margem de erros ali, você pode poupar alguns jogadores. Então, acho que o Corinthians, né, estudou isso, junto com o seu departamento médico, e vai poupar. E é uma oportunidade para o Coronado dar a volta por cima, né? Iniciar do zero a competição. Se adaptou, estava muito tempo fora do Brasil. Uma boa pré-temporada e voltar a ser o jogador que foi contratado para ser. Se falou muito do valor que foi pago por ele, das malas, como o próprio, como é que chama? O que chama ele, que voo de galinha? Dirceu? O Dirceu Maravilha chama ele, diz que trouxe mais mala do que futebol. E tá na hora, né? Eu acho que é uma oportunidade boa pro Coronado iniciar o ano e corresponder àquilo que o torcedor espera dele, né? Você concorda? Até porque eu mesmo pudesse usar o Bidon, por exemplo. Você foi bem, trouxe, se pudesse usar o Bidon, não pode, porque ele está na seleção sul-americana. Dos 12 primeiros jogos do Corinthians no ano, o menino vai ficar fora de 11. E até para valorizar e dar dados aí para a avaliação de vocês, a diferença do time com o Garro e com o Coronado. Diferença de jogos, diferença de desempenho, de gols, assistências. É lógico, o Garro tem um número muito superior, né? Tempo de jogo também. Não dá para comparar assim números, porque um jogou muito mais que o outro, né? O Garro foi o nome do Corinthians, né? Acho que no ano passado, desde a remontada, o Fernandinho Eu acho que o peruano foi um cara fundamental naquele time, cara. O quem? O Carrídio também foi muito bom. Mas o que ficou muito claro, acho que da temporada corintiana, tanto com o Emiliano e com o Ramon, né, que eles dividem, o comando do time, é que os dois não vão jogar juntos. Não jogam juntos. Então, será? Acho que porque Coronado jogar no segundo tempo. Mas Coronado e Garro, né? Começar jogando eles não começam. Então, acho que a grande oportunidade para o Coronado é bom a gente até... Bom, tem 2 ex-jogadores aqui, né? Eles falam muito sobre esse período de adaptação de quem veio do futebol do Oriente para cá, para o Brasil, né? Que isso demora um pouquinho. Agora, já é quase um ano, né, que o Coronado está aí. Tudo bem que não teve frequência, não jogou todos os jogos. O Depay é uma surpresa, cara. O Depay é um cara que precisou de 15 dias, tá voando, não ficou fora de nenhum. Exato. Jogador bom, cara, não precisa de muito tempo, não. Então, é um ano já, né, Não precisa de muito tempo, é só você pegar o Garro, pô. O Garro chegou do futebol, você vai pegar outros jogadores que iniciaram o campeonato, iniciaram jogando. O Garro estava aqui na América do Sul. Mas mesmo o Garro, é que o time não ajudava também. No primeiro semestre sofreu. Mas e o Coronado? Foi criticado. O Coronado precisa dar uma resposta esse ano. Eu acho que o ano passado estava cheio de problemas quando chegou também. Acho que até dengue ele pegou. Pegou dengue, tudo que tinha. Então teve um problema atrás do outro, mas agora também precisa dar uma resposta. Parecia que aquela música do Zé Minigite lá do Xande de Pilares tinha sido para ele, que ele pegou todos os problemas que tinha que pegar, ele pegou ano passado. Agora a gente começa agora é a vez dele, pô. Agora, ou ainda com o Garro machucado, tem que aproveitar a oportunidade. Eu vou falar para vocês, como terminou o ano do Corinthians, como está começando do Palmeiras, eu acho que são os 2 favoritos para vencer o Campeonato Paulista. Também acredito. Os 2 começam como favoritos, sim. Começam como favoritos, porque o Corinthians terminou com aquelas 9 vitórias seguidas, né? O Palmeiras foi vice-campeão, é o atual tricampeão do Campeonato Paulista. Então, assim, é um confronto mais interessante, porque o Corinthians estava muito abaixo, né? Se eu não me engano, são 6 anos que o Corinthians não ganha um título legal. 6 anos. O último foi o Paulista. Não dá mais, né? A torcida já tá... Quer título, quer taça, né? Preciso fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão está tentando a contratação de Gabriel Paulista, informação que surgiu durante o fim de semana. Gabriel Paulista, natural de São Paulo, e há quem garanta, torcedor fanático do Timão. Até por isso, seria uma oportunidade de realizar o sonho aos 34 anos de idade, de jogar no seu time de infância. Mas, porém, contudo e todavia, essa operação é para lá de difícil, para não dizer impossível. Primeiro, porque ele está machucado e não há a convicção de que estará pronto à disposição já a partir do mês de fevereiro, como tem sido publicado. No mês de novembro, em 28 de novembro, ele acabou se machucando. Lesão no tendão reto femoral, com necessidade de cirurgia. Até por isso, há uma indefinição em relação à data do retorno dele. Qual seria a lógica, segundo uma pessoa do staff do jogador, de o Gabriel ser comprado pelo Corinthians agora, sem saber quando ele vai poder ser utilizado?
Mas, dito isso, importante contar que o Gabriel Paulista, que está há mais de 10 anos atuando no exterior, com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e hoje pertencendo ao Besiktas, tem contrato longo no time turco. Ele acabou de ser contratado, chegou na metade do ano, o contrato dele por lá só se encerra em junho de 2027. Está avaliado em 1.400.000 euros. Já chegou a valer 22 milhões de euros no ano de 2019. Pelo que eu senti dessa pessoa próxima ao Gabriel Paulista, por mais que ele seja corintiano, não há chance de o negócio prosperar. Prometo ficar de olho nessa história, tentando avançar com dirigentes alvinegros. Só para arrematar em relação ao Corinthians, outra informação importante. Começou a pipocar na manhã dessa segunda-feira a notícia de que a Esportes da Sorte conseguiu fazer o pagamento depois de obter uma liminar dos 30 milhões de reais ao governo federal, que vão lhe permitir dessa maneira atuar em território nacional, solucionando aquele enorme pesadelo que o Corinthians vivia ou convivia com a possibilidade da perda de mais um patrocínio master, uma notícia que ainda não foi confirmada. Assim que tiver qualquer atualização eu volto aqui para avisar vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like. Salve fiel, salve nação corintiana, o Corinthians aí se preparando para a estreia no Paulistão, Corinthians querendo a contratação do Gabriel Paulista. Porém, a torcida corintiana vem aí dividindo opiniões. É um jogador aí que se machucou muito, né, durante a sua carreira. É dito aí que o jogador é fanático, torcedor corintiano. Um jogador que já jogou aí Champions League, né, atua agora no Besiktas, da Turquia. É um jogador ex-Arsenal, é o Gabriel Paulista, de 34 anos. Então, um jogador aí que despertou o interesse do Corinthians, uma oportunidade no mercado, porém o jogador aí está machucado no momento. Então, se trata de um zagueiro interessante. O Corinthians precisa de um zagueiro para o elenco, porém essa contratação não é nada fácil. Você gostaria de ver esse jogador com a camisa do Corinthians? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, a sua opinião, se você acha que o Gabriel Paulista é uma ótima opção para a zaga do Timão. O Corinthians que vai começar aí no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, já tem desfalque confirmado. O Rodrigo Garro não deve atuar aí pelo menos por 10 rodadas no início dessa temporada, por conta aí de um problema no joelho, jogador que vem tratando aí já no departamento médico do clube. Com isso, Igor Coronado ganha chances daí, né, de ser titular e engatar uma sequência, quem sabe positiva, com a camisa do Timão. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!